lá na USP também. Deixa eu, peraí, que saiu aqui uma coisa. Eu sou doutoranda desde o ano passado, lá na USP, onde eu faço doutorado em melhoramento genético de bovinos. Mas não deixo de trabalhar com a parte de reprodução. Sou representante da Alta Genetics, diretora técnica do grupo, na verdade, AN Agropecuária, e criei a Geri há uns 3 anos atrás. Sou produtora rural também, então tem um pouquinho de cada experiência dessa, dentro desses 6 anos, mais ou menos, que eu venho trabalhando, que eu quero passar para vocês. O nosso maior objetivo da palestra é eu mostrar para vocês como que é a minha atuação profissional, né? Como que é a atuação do zootecnista na reprodução animal, através de relatos, de experiências, e motivar vocês, estudantes, eu acredito que só tem estudantes no momento, mas também profissionais, porque pelo que eu pude perceber, vocês são uma empresa júnior, e então vocês estão movimentando já, treinando, e desde já parabenizo vocês, porque quando a gente está dentro da universidade, somente estudando e teoria, aquela coisa ali, gente, o mundo não é aquilo ali, não. Agora, quando você vai para a prática, é totalmente diferente, é onde você aprende. Então, vocês estão de parabéns, que estão levando isso para a comunidade, não sei se vocês fazem trabalhos de extensão, mas é realmente isso que a gente tem que fazer. Porque depois que a gente forma, a gente não pode errar, tem que errar quando está dentro da faculdade, né? Por mais que isso ainda aconteça no início, está tudo bem. E mostrar para vocês como que eu ingressei na gestão da reprodução. Tudo começou em 1999, aí nessa época eu tinha 4 anos, lá na Fazenda Fortaleza, que é a principal fazenda que eu administro hoje. É uma fazenda de cria, de reprodução, de vaca, onde eu acompanhava o meu pai, quando ele era vivo, eu acompanhava bastante ele e aprendi a gostar, e eu era encantada pela produção de bovinos, sempre soube que eu seria cuidadora de vaca, eu não sabia nem o que era zootecnia e nem veterinária, mas eu sabia que eu queria trabalhar com gado de corte e com cria. E por que zootecnia? Eu queria trabalhar com seleção, que é o que eu estou fazendo aí na foto, estou selecionando touro. Queria trabalhar com reprodução, isso aí eu fazendo um toque, sim, um toque, sou tecnista fazendo um toque. Fiz mestrado em fisiologia da reprodução, sou totalmente apta para fazer isso. Sempre que alguém vier dizer para vocês que vocês não podem fazer o toque, vocês não podem diferenciar, talvez, algum tipo de patologia, que é a área do médico veterinário. Agora, morfologia, fisiologia, seleção de vacas, prenhas ou não, isso está na nossa grade. Infelizmente, algumas faculdades, né, alguns professores também não entram muito dentro desse assunto. Mas a prática, os estágios, os cursos e a força de vontade está aí para vocês poderem aprender tudo isso. Isso realmente eu não aprendi na faculdade, eu aprendi quebrando a cabeça durante os estágios. E eu queria trabalhar com temperamento também, sabia que eu queria trabalhar de frente para o gado, eu queria tocar realmente no gado, sentir como que eu poderia melhorar aquele rebanho, mas não somente fazer IATF, diagnóstico de gestação. Por isso, a zootecnia. Aqui eu estou mostrando também um pouco sobre uma parte que talvez ninguém goste, que é a genética quantitativa, molecular, parte de genômica, que também faz parte da reprodução, porque sem o material genético a gente não consegue reproduzir, né? Através dos gametas masculino e feminino. E eu sempre digo para os meus alunos que, para saber aonde que a gente quer chegar, a gente precisa de foco.
Eu não estou falando para vocês que vocês não podem estudar e querer saber de todas as áreas. Isso é mega importante. Mas é necessário vocês terem um foco dentro da universidade. Porque eu gosto muito de usar esse exemplo. Um cantor famoso, para ele estourar, ele precisa de 3 músicas mais ou menos, ou ele precisa de uma música bombástica? Ele precisa de uma música bombástica. Vocês precisam ser muito bons em reprodução. Vocês precisam ser muito bons em forragicultura. Vocês precisam ser muito bons em melhoramento genético. Vocês precisam sair da zona de conforto e realmente mostrar ao que vocês vieram, se vocês realmente querem ser pessoas reconhecidas naquela área. Não dá para ser aluno meia boca. Eu não estou falando muito como palestrante, estou falando como professora que sou também. Muitas vezes a gente deixa passar algumas coisas na universidade, dentro da faculdade, e depois a gente sente falta disso lá na frente. Então, depois dessa palestra, eu não quero ver ninguém deixando para trás alguns assuntos aí da faculdade. Então, eu sabia que eu queria estudar e precisava estudar fisiologia e biotécnicas da reprodução, nutrição da reprodução, avaliação morfológica de bovinos e melhoramento genético de bovinos. Eu divido a minha paixão entre os 2 temas, reprodução e melhoramento genético, que é onde eu mais atuo hoje. E eles se casam muito. Não há reprodução sem genética e não há genética sem reprodução. Não adianta nada eu ter 2 animais supervalorizados, touros de 3 milhões de reais, vaca de 2 milhões, se eles não se reproduzirem. E não adianta nada eu sair reproduzindo um monte de animal por aí, se eles não tiverem um valor genético agregado. Então, caminha junto. E o que poderia me dar isso aí? A zootecnia. A veterinária, talvez, eu não sei, não julgo o médico veterinário, muito pelo contrário, eu sou muito amiga dos médicos veterinários, eles são extremamente importantes, tenho eles do meu lado, trabalho com médicos veterinários dentro da minha empresa e das fazendas onde eu gerencio. Eu acredito que nós temos que trabalhar juntos. Gosto muito de falar da atuação do médico veterinário, o zootecnista e o agrônomo, os 3 juntos. Então, eu não estou aqui para falar que a zootecnia é melhor, eu estou aqui para falar que a zootecnia é importante e que ninguém pode tentar barrar o coleguinha de trabalhar, como infelizmente a gente tem sido barrado em todos esses anos de zootecnia. Então, eu sabia o que eu não queria. Só um minuto. Eu sabia o que eu não queria. Eu não queria trabalhar com cirurgia, não queria trabalhar com processos patológicos, com prescrição de tratamento, patologias diversas. A gente até que acaba trabalhando um pouco nessa área, eu dou os meus pitacos pela experiência que a gente vai tendo, né? A gente vai tendo algumas experiências dentro da propriedade, dentro de algumas práticas, porque a gente acaba virando pau para toda a obra. E aquela coisa, eu sou zootecnista, eu gosto de patologia, eu gosto de medicação, no caso, por exemplo, eu sou apaixonada por farmacologia, e eu sou zootecnista. O que eu fiz? Eu estudei, peguei e fiquei estudando medicação, farmacologia, então nada é impossível para aquele que quer. Se vocês querem trabalhar com tal coisa, dentro da ética, a gente tem que saber respeitar, né, o lugar do médico veterinário, o lugar do agrônomo, do médico, assim como eles também têm que nos respeitar. Mas o conhecimento, a teoria, o livro, está aí. Ninguém precisa esconder, né? Então, eu tracei os meus objetivos e fui para a lida. Fui monitora das disciplinas da área de reprodução na graduação, de fisiologia, anatomia, fisiologia da reprodução, biotécnicas. Acompanhei professores na área de reprodução e genética. Trabalhei bastante com pesquisa científica, com extensão,
final de semana morando dentro de uma qualquer fazenda que tivesse oportunidade de me receber. Fiz bastante estágios, os principais estágios que mudaram a minha vida foram realmente o da Alta Genetics, onde eu trabalho até hoje, e o da Cria Fértil, que trabalha com consultoria em reprodução animal e genética. Então, quem não estagiou até agora, pelo amor de Deus, saia correndo para procurar um estágio, porque é lá que a vida de vocês vai mudar. E as oportunidades também vão aparecer. E depois eu fui trainee da Alta Genetics com 2 programas. Um que é o Alta Gestão e o outro que é o Plano Genético. E eles me deram um insight muito grande em relação à gestão. Não somente pensar na reprodução, porque nós temos vários temas, nós temos nutrição, nós temos conforto térmico, nós temos temperamento, fisiologia, mas e como que eu vou medir tudo isso? Se a gente não medir, não saber com o que está lidando, ter planilha, software, controle de tudo, a gente não consegue ter rentabilidade. Então, eu gostei bastante de conhecer essa parte, eu trabalho até hoje com essa parte de software. E aí eu fiquei pensando, agora eu tenho 2 paixões, gestão e a reprodução, através do alta gestão e do plano genético. E aí teve um cara que foi super decisivo nas minhas escolhas e no meu pensamento, que foi o meu mentor no principal estágio, que é o Ricardo Passos, que é dono da Cria Fértil. Aí, num belo dia, ele falou para mim, que eu perguntei para ele, Ricardo, para onde que eu vou? O que que eu vou fazer? Eu gosto de gestão e de reprodução. Aí ele falou assim para mim, o que você acha mais fácil de carregar? A caneta ou ultrassom? É meio que uma metáfora, mas não se iludem pensando que somente aquele que passa ultrassom é quem trabalha com reprodução. Quem trabalha com reprodução trabalha também com um todo. Tudo que vem interferir positivamente ou negativamente na reprodução. E quem é que trabalha essa parte? O zootecnista. Somos nós. Então, nem tudo vai se resumir a ultrassom, gente. Vocês podem muito bem ter uma equipe, não estou falando que vocês não podem passar, eu passo ultrassom, vocês podem passar ultrassom, tem que aprender primeiro, tem que treinar, tem que praticar, não é só falar que ninguém deixa eu passar, tem que tentar, né? Tem que buscar, ir atrás. E eu gostei muito do conceito de poder estar um pouco do lado de fora da coisa, fora da caixinha, e tentar organizar todo mundo. Tentar organizar quem trabalha com nutrição, quem está ali, quem está no temperamento, quem está na cocheira, quem está responsável pela gestão do gado, para que tudo viesse realmente a ter um bom resultado. Deixa eu só soltar a minha cachorra aqui, gente, desculpa. E aí, então, eu entrei no mestrado. Aqui no mestrado da UFT, eu comecei no início de 2018. E eu fui ávida, assim, para trabalhar com reprodução. Eu fui com muita sede ao pote, com muita vontade, sonhadora mesmo, igual essa menina, assim, meu primeiro dia de aula prática. E o tema do meu mestrado era sanidade animal na área de medicina veterinária, com a ênfase maior em morfofisiopatologia da reprodução. E aí, gente, eu era a única zootecnista, até hoje, eu fui a única zootecnista do programa. O resto, tudo veterinário. Ok. E aí, quando eu chego na primeira aula, eu tive uma grande decepção. Eu fui toda animada, meu Deus, é hoje que eu vou passar ultrassom, é hoje que eu vou realizar o meu sonho. E simplesmente, na primeira aula prática, o professor veterinário, claro,
me chamou num canto, falou assim, Mariana, esse aqui são isso são uns 3 anos e pouco para trás aí. Esse aqui são os materiais de laboratório, de andrológico, de ginecológico, de avaliação de sêmen, toda a parte laboratorial de avaliação de embrião, de coleta de FIV, eu quero que você fique responsável por isso. Porque passar ultrassom você não vai. Você não é habilitada e os seus colegas médicos veterinários, eles não vão gostar. Isso vai criar uma intriga muito grande. Ali acabou o meu mundo. Acabou o meu mundo. Eu fiquei assim, muito chateada porque era o meu sonho. Mas ok. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou ficar sentado, triste, achando que eu não vou poder realizar o meu sonho? Ou eu vou criar a minha própria metodologia? Um homem com uma nova ideia é um louco, até que a ideia triunfe. Então, começa por aí. E então eu criei a Geri no início de 2018. Como que eu criei? Eu pensei assim, aqui na minha região, Tocantins, Pará, Goiás, onde eu mais trabalho, um pouquinho do Maranhão também, o veterinário, ele chega na propriedade para trabalhar com IATF e diagnóstico de gestação. Eu não sei se vocês já perceberam isso, mas ele vai lá, faz a IATF, faz o diagnóstico de gestação e vai embora. E o restante, gente? E a nutrição? E a escrituração zootécnica, a gestão, o planilhamento de tudo, a gestão de pessoas. Nós temos várias coisas que ficaram para trás, fora a IATF e o diagnóstico de gestação, que vão interferir nos resultados reprodutivos. Qual que é o maior resultado reprodutivo, gente, de uma fazenda de cria? É a taxa de prenhez? Não, a taxa de prenhez ela faz parte, mas é a taxa de desmame, a produção de bezerros. Então, muitas vezes o veterinário ele vai lá, faz a IATF, faz o diagnóstico de gestação, vai embora e ó, o dono que se vire, o capataz que se vire, e aí, gente, vai que é tu, zootecnista. Homens, mulheres, zootecnistas, nós estamos prontos para trabalhar em todo esse resto que o pessoal deixou aqui. E a gente fica brigando, às vezes, por causa de um simples ultrassom. Claro que é muito importante para quem tem um sonho de trabalhar com ultrassom. Mas tem todo o restante, gente. E dá para vocês trabalharem com um conceito, dá para vocês venderem um conceito de gestão da reprodução. Porque fora a IATF e o DG, tem muita coisa para trás. E eu vou citar um pouquinho delas. Eu costumo dar aulas sobre esse assunto, treinamentos sobre esse assunto. Eu não vou conseguir trazer tudo aqui hoje e muito explicado, porque o tempo não nos permite. Mas nós podemos ter outros momentos para falar sobre isso também, sobre cada pontinho que compõe a gestão da reprodução. E aí, então, eu criei, gente, o projeto Escola Técnica Fazenda Fortaleza. Uma das fazendas do grupo, onde eu sou diretora técnica e proprietária do grupo hoje, que compõe 10 propriedades, são 10 fazendas, 4 delas são de reprodução. Na época, em 2018, meu pai ainda era vivo e ele que era o dono. E aí, um belo dia, eu estava lá dentro da universidade, do mestrado, e eu fiz amizade com vários alunos, que eu dava aula no curso de medicina veterinária, e tinha alguns colegas muito gente boa no mestrado, 2 que eram veterinários, e que estavam sentindo falta de prática. Eu falei, gente, vocês querem trabalhar de graça numa fazenda onde a gente vai poder ter livre-arbítrio, fazer o que a gente quiser dentro dessa fazenda? Quero, eu topo, ok. Liguei para o meu pai e falei, pai, podemos ir trabalhar, fazer o que a gente quiser lá na fazenda, a gente não vai te cobrar nada, não. Ele falou, ok. Então, nós montamos o projeto escola e começamos a fazer o que todos estavam deixando para trás,
Nós unimos profissionais e estudantes engajados, estudantes de veterinária, estudantes de zootecnia, veterinários, zootecnistas, porque ninguém sobe sozinho, gente. Não adianta vocês acharem que vocês vão fazer história aí no mundo, nesse chão, sozinho, porque não vai. Pode até fazer, mas vai demorar demais. Tem que ter foco, determinação, saber onde vocês querem chegar. E aí, eu levei essa galera. Aí tá alguns que são... Eu sou essa pessoa que está com o macacão azul. Os outros são alunos, e essa outra era minha colega de mestrado, que é médica veterinária, e tudo que acontecia na fazenda, a gente resolvia. Era cirurgia, doença, problema de pastagem, problema de gestão, a gente criou um software, criou planilha, começou a fazer ATF, fizemos andrológico também, avaliações morfológicas, avaliação genética, e era assim, não existia isso de eu sei mais ou eu não vou te ensinar isso. Tudo que alguém sabia, tinha que ensinar para o outro também, porque ali era uma comunhão. Se eu sabia da parte de melhoramento genético, eu ensinava para os meninos, quem sabia de reprodução, ensinava também, e todo mundo aprendia. É isso que está faltando hoje, eu acredito. E aí, então, a gente passava ultrassom, ensinava os meninos a tocar, a fazer IATF, ensinamos a nossa equipe também, os capatazes, a fazer IATF nas peças e também nos próprios animais. A gente fazia processo cirúrgico também, e esse é um professor da medicina veterinária, todo mundo que estava ali estava aprendendo também, tendo pelo menos uma noção. E então, através de experimentos, treinamentos, ensino e consultoria, a Geri foi começando a crescer através dessas práticas, desses ensinamentos lá na Fazenda Fortaleza. Até hoje, a gente continua recebendo bastante estagiário, recebendo estudantes, professores, eu também levo meus alunos, meus estagiários para lá, e a gente tenta trabalhar em conjunto, sempre tentando aprender um pouco mais. E aí, então, eu criei o método Geri, há 3 anos atrás, que compreende, né, o manejo reprodutivo, a equipe, que todo mundo deixa para trás, que é a parte psicológica de RH, de relações humanas dentro da fazenda, psicologia versus produtividade, que é o que eu venho mais puxando. Eu sou zootecnista, o que eu tenho a ver com isso? Gente, hoje mesmo, eu atendi uma cliente, que é dona de uma propriedade, que ela veio achando que tinha vários problemas na fazenda dela, problemas técnicos. E conversando com muita tranquilidade, conversando assim, a gente que já trabalha há um tempo tem um olho clínico para certas coisas. Sabe qual era o problema dela? Comunicação. Comunicação junto com o capataz, comunicação junto com o marido, comunicação junto com as filhas, que também são donos da propriedade. E quando a gente identifica isso, leva uma pessoa, que seja um psicólogo, dentro da minha empresa eu tenho uma psicóloga que trabalha com essa parte, para dar treinamento, fazer dinâmica, mudar essa situação, a gente resolve o problema. Então, ser zootecnista, ser profissional de qualquer outra área, você tem que saber lidar com tudo, e quanto mais você abrangir essas ideias diferentes e que são problemas muito, muito repetitivos dentro de uma fazenda, isso vai diferenciar o seu trabalho. Diagnóstico da propriedade, que a gente nós temos uma planilha, um método para isso, de avaliação por pontos, de como que está aquela propriedade, qual que é o foco daquela propriedade, e a gente trabalha com o objetivo do cliente. Muitas vezes, o sonho do cliente não vai coincidir com a sua decisão técnica. E isso acontece bastante. Então, vocês têm que aprender a casar isso aí. Porque o cliente é o dono da propriedade. E você tem que saber trabalhar o sonho dele, trazer para a sua realidade técnica,
para que a gente possa trazer resultado. Genética, não deixo a genética de fora de momento algum. Não há como trabalhar com reprodução sem pensar em genética. Então, a gente faz planejamento genético, trabalha com softwares, onde a gente escolhe os melhores touros de acordo com cada realidade e necessidade do perfil genético do rebanho dali, tanto das vacas, novilhas, como touros. Qual que é o objetivo desse cliente? A gente melhora da melhor forma possível, colocando touros, vacas, sêmen, e tendo estratégias de melhoramento genético que diminuem esse intervalo de geração desse rebanho e aumente o mérito genético, o valor genético daquela característica dentro daquele rebanho. Sanidade, não tem como trabalhar sem sanidade. Nutrição, ambiente, temperamento, pastagem, controle de dados, software, planilha, reuniões, treinamento, planejamento, o tempo inteiro em cima dos números e mostrando os números, vendo onde que a gente está errando. Ensino. Nós temos uma missão de formar, por ano, pelo menos 2 estagiários dentro da Geri. Eles passam um ano junto com a gente, aprendendo, fazendo, não fica só olhando, o aluno faz realmente. E depois desse um ano, né, que ele sai do estágio obrigatório, ele já vai para o mercado de trabalho. Alguns ficam com a gente, outros a gente indica para frente, mas esse aluno sai de uma forma completamente diferente. A gente tem que ter uma responsabilidade de ensino, uma responsabilidade de passar o que a gente sabe também para frente. Vou trazer um pouquinho sobre psicologia versus produtividade para vocês. Esse é um trecho da apresentação da Juliane, que na época que ela fez essa apresentação, ela estava se formando em psicologia, onde ela trabalha bem essa área de gestão de equipe dentro da nossa empresa. E o maior objetivo é mostrar para o capataz, para o zootecnista, para o médico veterinário, para o ajudante, para a cozinheira, para os serviços gerais, a sua importância para o mundo. Qual que é a sua importância para o mundo? Produzir carne. E quem é que mora lá dentro da propriedade? Quem é que está lá todos os dias? Quem que é responsável por tudo isso? São as pessoas que trabalham lá, como capataz, serviços gerais, as pessoas que estão 24 horas, porque a gente, como técnico, vai lá uma vez por semana, de 15 dias, mas a gente tem que chamar eles para responsabilidade, porque mais de 821 milhões de pessoas passaram fome no mundo em 2018. E no Brasil, mais de 13 milhões de pessoas. Então, olha a importância de levar a comida à mesa do brasileiro, à mesa de todas as pessoas do mundo. Olha o quanto o fazendeiro, todas as pessoas que trabalham nessa cadeia produtiva são importantes. Então, quando a gente chama as pessoas na responsabilidade, mostra que eles são importantes, eles dão valor também ao seu trabalho e começam a trabalhar de uma forma diferente, começam a te ouvir, e aquilo ali vai repercutir de uma forma positiva também nos resultados da fazenda. E tudo começa por aqui. Tudo começa na forma mais simples de se dizer pecuária. Aonde que a gente consegue uma maior produtividade? É sozinho ou aí com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pessoas, 20 pessoas. A gente consegue junto, trabalhando em equipe. Você pode até conseguir sozinho, mas vai demorar e não vai ser tão prazeroso também. Então, a gente tem que tirar a ideia de ser um grupo e se tornar uma equipe. Porque um grupo, assim como a gente está mostrando aí do lado esquerdo, está todo mundo ali torcendo, mas não está trabalhando para que o resultado do jogo mude. Tem muita gente na arquibancada, mas eles não estão responsáveis por mudar o jogo.
Já a equipe, ela trabalha unida para mudar os resultados do jogo, para fazer os resultados do jogo. Nós temos que ser uma equipe de corpo e alma para mudar os resultados reprodutivos de uma fazenda também. Então, sendo um grupo, a gente vai chorar, a gente vai ter resultados ruins, mas sendo uma equipe, nós vamos ser vencedores. Uma equipe, respeito e colaboração. Pode ver que nessa primeira imagem, o cara está sozinho, vai demorar muito, os animais vão ficar estressados, cortisol circulante demais, o animal não engorda, o animal não reproduz, o animal se machuca, quebra a perna, cai a produtividade. Já com a equipe na segunda foto, a gente consegue ter sucesso. Tem várias pessoas na frente, na lateral, atrás, no meio, até trator, ajudando a tocar esses animais. Então, é isso aí que a gente tem que fazer. E pensando em toda essa união que eu acabei de falar com vocês, nós temos psicologia, administração, zootecnia, medicina veterinária e gestão financeira dentro da empresa Gerir Hoje. São vários profissionais que trabalham pensando num bom resultado, e não no que um pode fazer e o outro não pode fazer. Claro, a gente se respeita, a gente sabe aonde que a gente pode ir e até aonde a gente não pode ir. Então, eu quero trazer para vocês essa união entre as profissões e que todos nós somos responsáveis pela erradicação da fome no mundo. Então, quando um veterinário ou qualquer outra pessoa vier falar alguma coisa para vocês, ou até mesmo vocês pensarem que vocês não podem trabalhar com reprodução, dá a outra face, fala sobre a união, que a união faz a força, que vocês aprendem juntos e que cada um pode fazer uma parte do trabalho e que um pode contribuir muito para o trabalho do outro. É assim que a gente ganha espaço no trabalho. Vou falar um pouco sobre manejo reprodutivo. Tem uma avaliação que a gente faz aqui que é bem interessante e que poucas pessoas fazem, pelo menos aqui no Nortão, na minha região, e no Centro-Oeste também. E eu aprendi a fazer isso lá no meu estágio, há uns 5 anos atrás, e venho fazendo até hoje. E vejo poucas pessoas trabalharem com isso, então eu quero mostrar para vocês. É uma avaliação de score do trato uterino. O que é isso? A avaliação de ETR ela é realizada por meio de ultrassonografia em modo B, modo bidimensional, com um transdutor transretal linear, ou seja, palpação retal e ultrassom. Antes de qualquer coisa, quando eu chego numa propriedade, hoje eu não faço tanto ultrassom, não toco tanto, porque eu tenho uma pessoa que faça isso para mim. Quando essa pessoa não pode, estou lá do mesmo jeito, mas eu prefiro estar cuidando de toda a parte, eu prefiro estar um pouquinho de forinha da caixa, para mim poder estar avaliando todo o trabalho. E então é passado ultrassom em todo o rebanho fêmeo daquela fazenda, como primeira instância, para eu saber como é que está a situação fisiológica, morfológica e como e onde está em relação ao ciclo estral essa fêmea, seja novilha ou vaca. Então, a gente faz essa avaliação. Antes de entrar para a IATF, antes de entrar para a estação de monta ou estação reprodutiva, que é somente IATF. E então, a gente avalia o tamanho e o tônus dos córnuos uterinos, a presença de folículos pré-ovulatório ou a presença de corpo lúteo são tomados como parâmetro de avaliação. Ah, mas isso é passar ultrassom. Calma. Este método envolve a palpação dos córnuos uterinos e estruturas ovarianas pelo reto e é pontuado de 1 a 5. Foi descrito por Peterson e colaboradores em 99, e eles definiram que novilhas classificadas entre os scores 1, 2 e 3
seriam consideradas pré-púberes. E aquelas classificadas entre 4 e 5 seriam consideradas púberes. Essas últimas apenas diferindo quanto ao estágio do ciclo estral e em que se encontram no momento da realização do exame, fase folicular versus a fase luteínica, lá da fisiologia da reprodução. E então, isso a gente faz tanto em novilha quanto em vaca, para a gente saber quem está em um bom estágio fisiológico e morfológico, se está precisando de uma melhor nutrição, se está precisando de uma indução hormonal, e a gente separa em categorias, em grupos de contemporâneo. O que seria isso? As que estão com 1, eu já descarto. Já descarto, ela não serve para mim. Ela vai engordar e vai para a faca, e vai para o frigorífico. A 2, eu posso melhorar ela ou na nutrição ou na indução hormonal e depois avaliá-la novamente. A 3 é o medião. Eu posso melhorar a nutrição dela, talvez não preciso colocar com indução hormonal, e a 4 e a 5 está perfeito para ser inseminado, está perfeito para entrar para a FIV, está perfeito para entrar para fazer um protocolo de transferência de embrião, de óvulo, do que for a biotécnica. Então, a gente consegue separar por grupos e saber conhecer o rebanho que a gente tem. E através disso, a gente conseguir traçar metas e o que a gente vai fazer com esse rebanho. Porque se a gente chegar lá e meter IATF em todo mundo, e aí depois a gente tem aí uma taxa de prenhez de 30%, de 25%, e não sabe por quê. Então, se a gente conhece o gado a fundo, por esses pontos, a gente consegue separar, dar um treinamento, um tratamento, desculpa, melhor para esses animais, seja hormonal, seja de separação por lotes, pastagem, nutrição adequada, para que a gente posteriormente tenha um resultado melhor. Então, o ETR1 é um animal sem tônus e folículo dominante, corpo lúteo ausente. O animal 2, leve tônus nos cornos uterinos, folículo dominante e corpo lúteo ausente. O animal 3 tem bom tônus, folículo dominante presente e corpo lúteo ausente. O 4 tem ótimo tônus, folículo dominante presente e corpo lúteo ausente. O 5 tem um excelente tônus, folículo dominante e corpo lúteo presentes, ok? E aí depois nós temos outra avaliação que a gente faz, que é no lote inteiro, não é no dia da inseminação não, gente. Isso é antes, porque a gente só consegue mudar uma realidade se tiver um tempo antes. A gente tem que avaliar o score de condição corporal, que é de 1 a 5, né? Antes de tudo, porque se tiver ou muito gorda ou muito magra, eu consigo mudar essa realidade antes da IATF, para que a gente tenha um melhor resultado. Eu não quero um score de condição corporal 2, eu não quero 2,5, eu quero um 3, eu quero um 3,5, eu quero um 4. Um 5, eu também não quero. Eu não quero os extremos, tá? Nem magro demais e nem gordo demais. Porque ali nas estruturas do aparelho reprodutivo começa, quando o animal está gordo demais, a acumular tecido de gordura e aquilo vai atrapalhar de uma forma fisiológica a reprodução em si. E aí, nutrição versus reprodução. Gente, é fato, não dá, isso aqui são a maioria dos scores que a gente tem. Não dá para produzir carne num animal 1,5 desse. Não dá para produzir carne num animal gordo demais também, que a gente não sabe se a fisiologia desse animal, a fisiologia hormonal desse animal vai estar funcionando da forma correta. Assim como uma mulher que está muito acima do peso precisa emagrecer para poder engravidar, tá? E tá aí uma foto que eu gosto muito. Uma Ferrari, gente, eu não sei se esse carro é uma Ferrari, tá? Eu não entendo de carro, se é um Porsche, não sei.
Eu sei que deve ser um carro muito caro. Aonde que vocês colocariam esse carro? No asfalto ou nessa estrada totalmente buracada? Na estrada totalmente lisinha, né? Pelo amor de Deus. E aqui, pensando nesse bezerro, como que eu consigo produzir um bezerro desse? Esse bezerro tem profundidade de costela, esse bezerro ele tem um ótimo comprimento, né? Um alinhamento de dorso, ele tem uma sanidade, uma nutrição perfeita. Como que eu quero produzir esse padrão de bezerro numa realidade como essa segunda foto, à nossa direita? Eu consigo? Não, de jeito nenhum, né? Então, a gente precisa dar boas condições para os animais para que eles possam retribuir, para que eles possam realmente produzir da forma correta. SCC ao parto e taxa de prenhez. Gente, nós temos aí 42% de taxa de prenhez para o SCC de 2, 48% para 2,5, já melhora com um 3, melhora ainda mais com um 3,5, melhora aí com o 60% aí no 4, né? Então, eu gosto muito do 3 para o 3,5, mas o que eu mais gosto mesmo é o 3,5. Mas será que é só isso? Não. Não adianta nada só o score de condição corporal. Tem que escolher melhor também o protocolo hormonal. Não estou falando de marca, mas nós temos protocolos estratégicos para primíparas, protocolos estratégicos para gado leiteiro, protocolos estratégicos para animais que estão em anestro. A gente precisa conhecer da fisiologia hormonal das vacas, dos animais, para que a gente possa manipular o ciclo estral dela. FSH, LH, GNRH, progesterona, prostaglandina, estradiol, todos os análogos farmacológicos que induzem a produção e a não produção e a inibição desses hormônios, eles têm que estar aqui, ó, na ponta da nossa língua. Quadro de escala de prioridade de energia, o tanto que a nutrição é importante. A ordem de importância, condição fisiológica. A primeira é metabolismo basal, depois atividade, que é o andar, depois crescimento, reserva de energia, gestação, lactação, reserva adicional de energias. Lá no na oitava ordem de importância, vem ciclos estrais, início da gestação, e depois reservas excedentes de energia, que é necessário também, muito necessário. Então, se não houver uma nutrição excelente, nós não vamos ter um ciclo estral e o início de gestação acontecendo, porque para que haja produção hormonal, é necessário que haja IGF-1, que é o fator de crescimento semelhante à insulina. Não sei se vocês já ouviram falar disso, mas escrevam aí, quem não sabe, IGF-1, e depois dei uma pesquisada. É super importante dentro da nutrição e reprodução, faz bastante parte dessa importância, e então a gente tem que dar uma nutrição legal para cada categoria, formulada para cada categoria, para que a gente tenha um bom funcionamento do manejo reprodutivo. Principais problemas dessa desnutrição: baixo score de condição corporal, exigência nutricional por categoria, balanço energético negativo. Qual que é o problema do balanço energético negativo? O animal está produzindo mais do que ele está recebendo de comida, então ele está em balanço energético negativo. Ele vai emprenhar? Claro que não. É igual uma vaca que acabou de parir, está super magra, está com score de condição corporal 2 ou 2,25, 2,5, e ela está amamentando e você quer que 45 dias depois do parto ela emprenhe. Você acha que ela vai emprenhar? Só por milagre de Deus, né? Fisiologia hormonal. Se o animal está em balanço energético negativo, ele não produz direito
todo esse eixo hipotalâmico hipofisário gonadal, que é essa figura que está aí, que em outro momento eu posso explicar um pouco para vocês. Anestro, animais que repetem cio demais e não emprenham por muito tempo, ficam muito tempo sem emprenhar no rebanho. Descarte de vacas que poderiam ser boas, por quê? Porque está com score de condição corporal baixo demais, você descarta esse animal porque ele não emprenha por uma culpa sua que não deu nutrição adequada para o animal, e aí você perde um animal que talvez seria um bom animal para produzir dentro do seu rebanho e que teria uma genética interessante também para ser propagada. E aí, gente, a gente tem baixa taxa de prenhez, problemas financeiros, e aí o fazendeiro resolve te despedir e fechar a fazenda. Isso ninguém quer, né? Então, vamos dar importância para a nutrição. Vou falar um pouco sobre temperamento. Esse é um trabalho que a gente fez há um tempo atrás, que eu pude participar como estagiária, onde a gente teve como objetivo avaliar o efeito da velocidade de saída do brete no início do protocolo de ATF na taxa de prenhez de fêmeas Nelore. Eu faço essa avaliação até hoje para saber quem está sendo reativo demais e se essa reatividade, se esse cortisol circulante e temperamento ruim, pensando em genética e em manejo, estão influenciando na minha taxa de prenhez. Metodologia. Os animais foram avaliados quanto à velocidade de saída do brete em fêmeas Nelore de diferentes categorias, prenhas e vazias, em 3 diferentes classificações. 1, andando, 2, marchando e 3, correndo. Mas o que o estresse tem a ver com reprodução? O estresse gera um aumento de cortisol circulante na corrente sanguínea do animal. Esse cortisol circulante faz um atraso ou inibição do pico pré-ovulatório de LH. Sem o pico pré-ovulatório de LH, não há ovulação, fertilização e uma boa qualidade embrionária. E aumenta a disponibilidade de glicose para o metabolismo celular. E acontece um menor metabolismo celular. E tudo isso vai corroborar para um péssimo resultado de taxa de prenhez. Temos problemas também do cortisol na expressão do estro, reduz o comprimento e a intensidade do estro. O estro é o cio, o momento em que o animal, a fêmea, ela está pronta para receber a monta e também para receber o espermatozoide, pensando na fisiologia. E nos ovários, compromete a qualidade do oosto e altera a dinâmica folicular. Na função do útero e do oviduto, fazendo diminuição da perfusão de nutrientes e hormônios, compromete o endométrio e a função do oviduto, redistribuição do fluxo sanguíneo dos órgãos viscerais para os periféricos e aumento de síntese de proteínas no endométrio, que alteram a atividade de receptores para os hormônios estradiol e progesterona. Gente, muita coisa, né? Vamos cuidar do temperamento das vacas. E no desenvolvimento embrionário, pensando que o estresse é mais crítico entre o final da maturação oocytária, da ovulação e os primeiros dias após a fertilização. O mecanismo de redução de fertilidade é multifatorial e pode variar dependendo da magnitude do estresse. Existem vários tipos de estresse. O estresse calórico, estresse hídrico, estresse pensando no manejo, o próprio temperamento que vem da genética do animal e a forma com que o animal está sendo trabalhado ali. A gente tem que pensar em tudo, o que a gente pode mudar e aonde que está o nosso erro. Então, nós temos aí os resultados, a porcentagem de prenhez na IATF de multíparas de acordo com a velocidade de saída do brete, com um N, né, até bem interessante, de 2.819 animais. Nós tivemos uma taxa de prenhez de 65% dos animais que estavam andando, ou seja, os animais mais tranquilos, 56% dos animais que estavam marchando, tiveram 56% de taxa de prenhez, e os animais que estavam correndo, 44% de taxa de prenhez. Nós temos 20% de diferença, 20% a mais de bezerro
Será que vai fazer diferença no bolso do produtor, gente? Pensando em 3 mil animais, mais ou menos, vai fazer muita diferença, né? E então, a gente aprendeu a trabalhar com manejo de nada nas mãos. Foi um dos treinamentos que eu pude participar nos estágios, como trainee, com a Adriane Zarte. Se vocês não conhecem, dê uma pesquisada sobre manejo de nada nas mãos, e ele reduz o estresse do manejo e melhora todo esse resultado pensando em temperamento. Vou falar um pouquinho de planejamento genético. Pessoal, nós temos tudo isso aí é Nelore. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 tipos de Nelore aí. O Nelore equilibrado, que é o primeiro, o Nelore funcional, que é o Nelore que eu gosto de trabalhar, que é essa primeira foto. Nós temos o Nelore um pouco mais robusto, o Nelore alto, pernalta e mais manchado, né? Pensando na pigmentação mais arroxeada. E nós temos o Nelore pintado. Então, pensando só em Nelore, nós temos 5 variedades, sem falar das linhagens, que são várias as linhagens, né? Linhagem do Golias, já várias linhagens aí que a gente pode trabalhar dentro do Nelore pensando em cada objetivo. Imagine quando a gente vai falar de outras raças. Então, cada raça tem as suas variedades, as suas linhagens. Mas isso fica para depois. Melhoramento genético, como é que a gente faz na prática? Identificação e seleção de genes. A gente identifica quais são os genes, qual a qualidade de genes, pensando em fenótipo dentro do rebanho. Aumento da produtividade por área, porque a gente melhora o valor genético agregado dentro desse rebanho, e aumento do retorno financeiro. E o objetivo, gente, é alterar a genética da população, é melhorar. Se nós tínhamos um peso a desmama médio de 180 quilogramas, eu quero que esse peso ele se eleve para 220, para 230, para 240 no peso ao desmame, que é o peso, a característica que se chama peso aos 210 dias. Ah, mas isto é reprodução? É reprodução, sim, porque tem que estar melhorando todos os índices da fazenda. E se a gente não tem mérito genético adequado dentro da propriedade, a gente não consegue ter um bom resultado. Como é que a gente faz melhoramento? A gente identifica os melhores genes e os piores, seleciona, coloca para o ladinho quem tem essa característica, coloca no outro ladinho quem tem essa outra característica, e coloca no outro ladinho ali quem não serve para nada, quem precisa engordar e ir para o frigorífico. E aí a gente descarta, com faca, com marreta mesmo, dessa forma que vocês estão vendo, tem que descartar. Se tiver dó, aquele animal que tem um mérito genético baixo, ele vai ficar replicando dentro do seu rebanho, e isso não é interessante. Como é que faz? Medir, comparar, medir de novo. O meu objetivo é a habilidade materna. Avalie a habilidade materna todo ano dentro da sua fazenda. Meu objetivo é perímetro escrotal, é precocidade sexual. Avalie a probabilidade de parto precoce, que é o 3P, dentro da sua propriedade. Avalie o intervalo entre partos. Avalie o primeiro cio das fêmeas. Quanto mais cedo, melhor. Vamos supor, um outro objetivo, desmamar bezerro pesado. Qual que é a característica que eu tenho que avaliar? Peso aos 210 dias, P210. Avalie o peso à desmama de todos os animais. Então, você consegue saber quem que está replicando, quem que é a mãe e o pai que está replicando animais progênies que são mais leves e são mais pesados. E como que eu vou produzir um tipo de animal como esse que está na direita? Na foto de cima ou na foto de baixo? Eu não estou falando só de genética, né? Nós estamos falando de nutrição também. Então, tem que ter genética e nutrição para a gente poder fazer um resultado desse, como resultado da direita. E o que é esse tal de valor genético, né? É a parte do genótipo que pode ser transmitida dos pais para os filhos. É um valor obtido nas avaliações que diz respeito à superioridade genética de um animal em relação à base, ou seja, o zero. Os animais podem ser, quanto ao seu valor genético, positivos,
superiores, no caso, e negativos, ou seja, inferiores, abaixo da média, em relação aos animais da base, cujo valor genético é 0. Eu não sei se vocês fizeram melhoramento genético, alguns podem estar, tipo assim, meu Deus, boiando, alguns entendendo, mas eu quis trazer um pouquinho de melhoramento genético para mostrar para vocês que é importante. Então, é importante que a gente indique se os filhos de um reprodutor são, em média, superiores aos filhos dos demais, considerando as mesmas condições ambientais, tendo as mesmas oportunidades de expressar o seu potencial, né, o seu potencial genético. E a frequência gênica, que permitir estabelecer a intensidade de seleção dentro de uma população. Eu preciso fixar genes bons, características de genes bons dentro do rebanho, que adicionando tanto o sêmen quanto o touro, se for monta natural, que venha para agregar valor genético de acordo com o objetivo da fazenda. Vamos supor, se eu quero um animal muito bom, eu quero produzir um animal muito bom, com peso a desmama, eu preciso escolher um touro para inseminar, né, um sêmen desse touro para as vacas, que tenha um planejamento genético direcionado. Isso a gente faz num software, isso a gente faz com avaliação de linhagem, avaliação de endogamia, de heterose, para que isso venha realmente dar certo. Isso são cálculos. Poucas pessoas também fazem isso. Só a maioria pega, compra o sêmen e vai dando a rodo lá para inseminar. Não façam isso. Façam planejamento genético. E a gente deve cuidar também, gente, da consanguinidade, que é pensando que esses animais não podem ser endogâmicos. Ou seja, ter um grau de parentesco maior do que 6,25, que é a endogamia, né? E maior do, vamos supor, 25%, né? 30% já é muito alto, porque a gente pode ter problemas mais na frente. E a herdabilidade, né? Ela representa a porção da variação total do que é de natureza gênica. Tem características que têm herdabilidade alta e tem características que têm uma herdabilidade mais baixa. Características de herdabilidade mais baixas, elas são muito influenciadas pelo meio. As características que são relacionadas à reprodução, elas são de média a baixa herdabilidade. Alguns artigos e pesquisadores dizem média, alguns dizem baixa. Eu gosto de falar que ela é de média herdabilidade, ou seja, o meio ambiente pode influenciar muito nos resultados, como vocês viram. Já características produtivas, como ganho de peso, elas têm uma herdabilidade maior. Então, não sofrem tanta influência e conseguem ser passadas com mais força para frente, para suas progênies. Essas são algumas das características, IPP, PAC, PG, habilidade materna, peso aos 120 dias, peso aos 450 dias, espessura de gordura da picanha, espessura de gordura da carcaça, área de ouro de lombo e as suas herdabilidades. Pode ver que essas duas primeiras são mais baixas, as outras são um pouco mais altas. Procurem sobre a herdabilidade, sobre características genéticas e vocês saberem, aprenderem e mostrar para o público que vocês conseguem, sabem trabalhar com isso, que vocês podem não só fazer um IATF, um diagnóstico de gestação, mas que vocês podem entregar todo esse pacote completo. Isso vai fazer uma completa diferença, tanto na vida profissional de vocês, quanto no sucesso, na repetibilidade de bons resultados. E o objetivo de seleção. Trouxe 2 exemplos bem rápidos para vocês. Eu sei que meu tempo está meio que acabando. Exemplo 1. Objetivo. Oferta de bezerros com alto peso ao desmame e potencial para abate aos 2 anos. Além de boa aceitação dessas carcaças em sistema de terminação a pasto. Quais são os critérios de seleção que eu vou utilizar? Cruzamento industrial com raça britânica, qual que é a característica que eu vou fortemente recomendar? Peso a desmama, e que eu vou recomendar acabamento de carcaça, peso de carcaça,
E eu tenho que utilizar raças base que tenham boa característica para crescimento, boa característica para fertilidade, boa característica para precocidade sexual e para habilidade materna. Vamos para o segundo exemplo. O objetivo dessa outra fazenda é produção de bois com alto peso de carcaça, abatidos precocemente e com acabamento aceitável. Quais são os critérios que eu vou utilizar? Cruzamento industrial com raças continentais castrados e terminados em confinamento. Eu vou fortemente recomendar a característica genética de peso de carcaça. Quem não conhece muito sobre característica pode entrar no catálogo virtual da NCP ou do PMGZ, do Geneplus também, tá? Que lá tem bastante falando sobre as características. Quais são as características que eu vou recomendar aqui? Tirando a fortemente recomendada, que é o peso de carcaça. Eficiência alimentar e peso ao desmame, que é o peso aos 210 dias. Raça base que eu tenho que trabalhar, raças que tenham bom crescimento, fertilidade, habilidade materna e precocidade sexual. Bom, gente, era isso que eu queria trazer para vocês. Não vim falar muito sobre fisiologia, sobre ultrassom, sobre isso, aquilo. Eu vim falar do que eu trabalho, do que vem dando certo, e de que o nosso foco ele é tudo que vem interferir nos resultados reprodutivos, tanto positivamente como negativamente, avaliar, olhar como um todo a fazenda, olhar a reprodução e os resultados reprodutivos como um todo, e não somente olhar ou para a sanidade, ou para a IATF, ou para o diagnóstico de gestação, ou só para a genética da vaca. Olhar a fazenda e as pessoas dentro da fazenda também como um todo, porque eles são o combustível e são quem nos dão bons resultados. Como fazer gestão da reprodução? É só começar, gente. Estudar técnica, tem que ser técnico, não adianta você ficar, que isso aqui dá certo. Por que isso aqui dá certo? Me mostra cientificamente por que isso aqui dá certo. Nada de empirismo, de eu acho, eu quero certezas. O profissional tem que ter certeza quando chegar dentro de uma fazenda do que ele está falando. Segurança. Essa segurança vai dar credibilidade para vocês. A prática leva à perfeição. Vocês vão errar várias vezes, como eu também dei errata, como eu também errei, tá? Mas vão acertar. E ter boas parcerias. Ter um médico veterinário que trabalha com vocês, um outro zootecnista, um colega agrônomo, um colega administrador, um colega que trabalha com planilha, com software. É isso que eu faço, gente. Eu vou pegando um monte de profissional, botando dentro da minha caixinha e botando todo mundo para trabalhar. E eu fico, às vezes, só olhando. Então, é isso. Eu gosto muito dessa frase, que foi o que me trouxe até aqui. E dentro de todas essas fazendas que eu venho fazendo gerenciamento, das aulas, dos treinamentos, de tudo que eu venho fazendo, que eu quis fazer o que todos deixaram para trás. A zona de conforto nunca foi a minha amiga e também não quero que seja amiga de vocês. E nunca aceite que você não pode fazer. Faça. Fale que você vai fazer e arrase. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu fico à disposição de vocês. Eu tenho um Instagram. Às vezes, quando eu tenho tempo, eu posto algumas coisas lá. Eu estou com 8 meses de gestação, então eu estou um pouquinho sem tempo. Vou ser mamãe daqui a um mês, mais ou menos, então a cabeça está daquele jeito. Mas, às vezes, eu posto algumas coisas lá. E qualquer dúvida que vocês estiverem, entrem em contato comigo por direct ou me mandam um e-mail. O direct eu acho que é um pouco mais fácil, porque eu recebo e-mail demais, então às vezes eu posso não ver a mensagem de vocês. Me coloco à disposição para qualquer tipo de dúvida e eu agradeço muito pelo convite, estou muito feliz por ter passado um pouquinho do que eu sei para vocês. A gente que agradece, Mariana, foi muito bom, o pessoal também está comentando aqui que foi ótima a palestra, eu também concordo, foi ótima. E pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma
algum comentário, podem perguntar para a Mariana, ela vai responder para vocês. Como é que eu saio daqui para parar Deixa eu ver. A Mari falou que é aqui em cima, eu também, é a primeira vez que eu estou usando o Zoom. Então... Tem um botão stop lá em cima. Stop. Eu vou Aí, deu certo. Obrigada. Então, pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, fazer algum comentário, tá aberto aí para... Bom, ninguém tem, mas eu tenho. Mariana, você falou sobre que a gente tem que ser bom em alguma coisa, né? Você falou bem assim, a gente tem que ser bom naquilo que a gente faz, e ter foco, né? Mas no que você falou em gerir, no seu método gerir, né? Você falou de nutrição, de melhoramento genético, de sanidade, várias áreas correlacionadas com a reprodução, né? Então, assim, na minha opinião, se você focar apenas em um assunto, você não vai sair perdendo? Eu falo assim, em focar mais para você ter um objetivo dentro da universidade. Tipo, vamos supor, um grupo de estudo. Se tiver um grupo de estudo de reprodução, se você quer trabalhar com gestão da reprodução, você vai naquele grupo lá. Lá nós vamos estar falando sobre todos aqueles pontos. Não é para você focar em um ponto só daquele, mas em todos os pontos que vão interferir na reprodução. E assim, você não vai conseguir saber de tudo. Isso assim, não tem como. Tipo, eu hoje sou muito boa em melhoramento genético quantitativo, que essa é a minha área do doutorado, e sou muito boa em reprodução. Agora, quando eu preciso de alguém para pastagem, eu chamo outros colegas. Essa é a maior questão do foco que eu estou te falando. Quem quer abraçar o mundo não consegue fazer nada. Mas dentro dos assuntos que competem à reprodução, nós temos que saber. Nós temos que focar naqueles pontos lá. Claro que você sempre vai ter uma paixão maior por um. Isso é fato. Mas você não pode deixar de olhar para os outros temas, porque é isso que vai diferenciar você como um bom profissional. E ter boas parcerias. Se você tem uma pessoa interessante, que você admira dentro da sua sala, que vocês vão trabalhar juntos depois, que trabalha com pastagem, você já tem aquela referência daquela pessoa. Tipo, eu tenho uma referência. Sanidade, tipo, pensando em protocolos sanitários, eu tenho uma outra pessoa. Por quê? Porque eu não sou tão top em sanidade, pensando, vamos comparando com o médico veterinário. Eu tenho que ter ciência disso. Eu falo mais em relação a isso, que eu vejo que alguns alunos querem atirar para todos os lados. A gente tem que saber um pouquinho de tudo, mas a gente tem que mostrar que é muito bom numa coisa, tipo em todos aqueles temas sobre reprodução, sobre gestão da reprodução que eu citei. É mais ou menos isso. Não é para falar assim, você só vai estudar isso. Não, não é bem assim, não. Entendi. Pessoal, alguma coisa? Mais alguma coisa? Alguma dúvida? Então, a palestra foi muito boa, que não tem dúvida nenhuma. Tá bom demais. Certeza. Então, tá bom. Muito obrigado, Mariana. A gente, em Eu nome que do agradeço. Centro Acadêmico, da Prozô, a gente agradece aí você por ter aceitado o meu convite, né, que eu entrei em contato com você. E muito obrigado aí por tudo. Vamos conversando. Sim, eu fico à disposição de vocês. Obrigada, tenham uma ótima outra palestra, que eu sei que vocês têm outra palestra. E precisando, estamos aí. Sucesso para vocês. Tá bom, obrigado. Tchau, Tchau, galera. tchau. Até Obrigada. mais.